que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos ao nosso Além da Saúde. Começando a semana para a gente somar, dividir, multiplicar conhecimento junto com você que está aí do outro lado com a gente, tanto pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos ao vivo nas 3 plataformas da Is Rádio e Podcast. Então, se você ainda não segue a nossa Is Rádio Podcast, já aproveita, já segue, já compartilha também junto com os seus amigos nos grupos de WhatsApp da família, nos seus stories do Instagram. Marca a gente que eu vou ter o prazer de repostar, não é a sua postagem, que nos ajuda demais para que a gente continue fazendo esse trabalho maravilhoso de levar mais informação de qualidade e com credibilidade. O nosso Além da Saúde podcast todas as segundas-feiras, ao vivo, às 2 horas da tarde. Esse é o episódio de número 48 e o nosso tema GSB, Grupo de Suporte Bariátrico, uma novidade aqui na nossa cidade de Limeira. A gente vai saber dos detalhes com os nossos convidados. Aqui ao meu lado, que vocês já estão vendo, temos a nossa querida Lenir Lacerda, ela que é psicóloga clínica. Seja bem-vinda, Lenir. Uma boa tarde para você. Obrigado, Fábio. Prazer é meu. Prazer todo nosso ter você aqui. E temos o time completo do outro lado da mesa. Ó, esse trio maravilhoso que nos acompanha hoje. Doutor Alcides Teno Castilho Júnior, cirurgião bariátrico. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Fabiana. Prazer aí estar com você aqui no IS Rádio Podcast. Obrigado pelo espaço aí. E vamos falar para a população, para todos os nossos clientes aí, o que é esse grupo de suporte bariátrico. Exatamente. Né? É uma novidade, uma coisa que vem para ficar aí, para transformar a vida das pessoas. Achei muito interessante, porque vocês uniram as áreas específicas que são necessárias na vida do bariátrico. Precisa disso. Junto com o Dr. Alcides e com a Lenir, temos ainda o Tiago Dotto, que é preparador físico, formado em educação física, que vai dar dicas aqui pra gente também. Seja bem-vindo, Tiago, uma boa tarde. Obrigado, Fabiana. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço. E a nossa querida Renata Moreira, que está aqui com a gente, nutricionista clínica. Já tive o prazer de entrevistar a Renata e o Dr. Alcides em outras, vezes, outras oportunidades. O Tiago e a Lenir. O Tiago eu conheci hoje, a Lenir já conhecia, mas pela primeira vez que tenho o contato de entrevistá-los. Então é um prazer ter você aqui junto com a gente também, nesse grupo maravilhoso e no nosso podcast, Renata. Seja bem-vinda, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e espero levar maiores conhecimentos, para a população que tem o objetivo de fazer a bariátrica, tanto quanto já está aí na jornada do pós-bariátrico conosco, ou aqueles que vão chegar. E eu quero agradecer a nossa audiência, tanto pelo YouTube, Facebook e Instagram. Se vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelas plataformas da Is Rádio Podcast ficarem com alguma dúvida, querem perguntar, querem saber algum detalhe que a gente porventura não tenha, falado aqui no programa, por favor, deixa a sua pergunta, porque como eu sempre digo, a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando, porque todo mundo acaba tendo a resposta. Pode ser pergunta direcionada, pode ser pergunta aberta para os nossos convidados, tá bom? Cada um aqui na sua área. E eu quero já também agradecer a nossa audiência. Temos aqui Dona Júlia Helena, o Gainho Pellegrini, que é o Ricardo, a Michele Ciarra, Júlia Moreira de Melo, tá aqui junto com a gente. Gratidão por vocês estarem aqui. E se vocês, atenção, um parênteses, tá? O Instagram, ele está sofrendo instabilidade muitas vezes nas nossas lives. Não é problema da nossa transmissão, é problema do próprio Instagram, não é? Muitas lives acontecendo simultaneamente, às vezes a plataforma não aguenta. Então, se você perceber que está travando, que está ficando o som atrasado, muda de plataforma, não é? Direciona aí para o YouTube e para o Facebook, que nós estamos ao vivo nas 3 plataformas, assim você consegue acompanhar direitinho a gente. Mas
Se estiver no Instagram e estiver ok, pode mandar pergunta por lá também. Tanto Facebook, Instagram e YouTube. Os nossos chats, as perguntas estão abertas, tá? Antes da gente começar, eu quero agradecer, não é, os nossos apoiadores que você vê aí passando no cantinho da tela sempre. Sem os nossos apoiadores, a gente não consegue, não é, trazer mais informação, mais qualidade e não consegue levar à frente o nosso projeto. Eu quero agradecer imensamente a Academia Focus Esportes Clube, que está junto comigo desde o início aqui do nosso Além da Saúde, que inclusive nesse mês de junho está aniversariando. 1 ano de Além da Saúde Podcast nesse mês de junho. Gratidão a todos vocês que passaram aqui pela nossa mesa, pelos nossos estúdios e que também estão aqui nos apoiando, simplesmente passando à frente, encaminhando, compartilhando. Isso faz muita diferença para que mais pessoas possam ter acesso. E para você que não conhece, a Academia Focus Esportes Clube é uma academia extremamente completa, está com uma grade nova, com novos horários das aulas de bike que estão sendo muito requisitadas. Inclusive, a sala de bike passou por uma reforma completa e está incrivelmente linda. Telão, aquela música que dá aquela animação para você fazer a sua aula, luz negra, bikes novíssimas de última geração e os professores qualificados. Além disso, tem natação desde os bebês a partir dos 6 meses de vida. Tem também a natação adulto, hidroginástica, vários tipos de aulas de ginástica, várias modalidades. Tem o espaço pilates, tem a musculação. Eu falo que é uma academia realmente completa e para a família toda. Então, se você quer saber mais detalhes, dá um pulinho na academia, vá conversar com a equipe na Rua Tenente Belisário 367, no centro aqui de Limeira. Siga também a Focus nas redes sociais, independente se você é aluno ou não, eles são muito atuantes e fazem vídeos com muita qualidade para trazer dicas que você já pode começar a inserir no seu dia a dia, tá? Então, @Focus Esportes Clube é o endereço da Academia Focus Esportes Clube no Instagram para você ter acesso a esses conteúdos que são bem interessantes. Agora, para a gente começar o nosso episódio de número 48 aqui do nosso Além da Saúde podcast, doutor Alcides, como surgiu a ideia de formar o GSB, esse grupo de suporte bariátrico? Então, Fabiana, a gente opera bariátrica em Limeira desde 2001, né? Então, já são 23 anos aí nessa jornada de cirurgias bariátricas. O doutor, inclusive, é especialista nesse tipo de cirurgia, a gente tem o título de especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Membro titular há vários anos. E essa dor, né? Essa dificuldade que a gente encontra nos pacientes operados há mais tempo, né? Os pacientes que têm mais de 5 anos de tempo de operado, é comum que eles entrem numa fase de acomodação, uma zona de conforto que a gente chama, e acaba não seguindo muito as trilhas, né? Então, assim, é importante salientar a todo mundo que a cirurgia bariátrica funciona, ela faz perder peso, só que você tem que ter uma saúde física, mental e nutricional para você ter um resultado de excelência. E essa era a dificuldade, porque assim, os pacientes, muitos acompanham numa fase inicial do pós-operatório, mas depois de algum tempo eles abandonam. E aí vem a anemia, aí vem a depressão, aí vem a falta de reconhecimento do corpo, que às vezes a pessoa emagrece e não se enxerga como magra. Então aí vem vários assuntos que são dessas especialidades associadas que a gente chama, né? Então a ideia de criar o grupo de suporte bariátrico, ela surgiu montando essa jornada bariátrica completa, que é o que a gente vai oferecer para o cliente, que seria o quê? O paciente vai passar pelos 4 profissionais no mesmo dia e no mesmo local, que é lá na Clínica Castilho, que a gente está montando a estrutura, e aí ele vai ter atendimentos individuais, onde ele vai passar com o médico, ele vai passar com a nutricionista, com a psicóloga e com o preparador físico, na sequência, passando no mesmo dia com todos esses profissionais. Nós vamos designar várias orientações, a gente vai dar várias dicas, várias estratégias para eles começarem a mudar, porque assim, a gente tem que entender que o grupo serão grupos de 10 pacientes, e nós vamos ter uma mescla muito grande de pacientes. Pacientes recém-operados e pacientes operados, às vezes, com 5, 7, 10 anos de operado. Ou seja, as necessidades terão que ser direcionadas. Direcionadas, por isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai ter essa questão individual de atendimento
1 a 1, nós vamos ter o atendimento em grupo. Sim. Porque o atendimento em grupo é muito importante também. Por quê? Porque eles vão ver as dificuldades que alguns superaram, como é que eles conseguiram sair dessas dificuldades. Acaba sendo motivacional essa questão Sem do grupo, dúvida, não é, sem doutora dúvida. Alcides? A questão do GSB vem para isso. A gente vem para tentar encantar o cliente. A gente vem para tentar dar uma série de conteúdos para eles, de informações, voltar ele para o trilho, né? É o que a gente fala, o paciente está indo num trilho certinho e de repente ele começa a balançar, a querer sair um pouco da linha, sair um pouco da regra, porque não é fácil. A cirurgia bariátrica funciona, mas tem que ter muita disciplina. Tem que ter muita disciplina alimentar, física, mental. Então, envolve muitas coisas, né? E para isso que surgiu. A gente falou, não, eu preciso... Porque existe uma situação que você até orienta ele a procurar os especialistas, mas aí ele tem que se deslocar para ser atendido por um psicólogo. No mínimo 4 locais diferentes, se não tem na mesma clínica. O que vai acontecer? Ele vai acabar falhando com um ou outro e não vai seguir. Até pela correria do dia a dia. Exatamente. O tempo, né? Hoje em dia o tempo é muito corrido, né? A gente, na hora que vê, o horário já foi. Exatamente. Então, a ideia surgiu com esse contexto, consegui conversar, eles já trabalham comigo há muito tempo, o Thiago é o que está mais recente entrando no grupo aí, mas tanto a Renata quanto a Lenir já estão com a gente há décadas já. Então, assim, e o Thiago aceitou assumir esse desafio, né? Porque a gente entende que a parte física é fundamental. Com certeza. Corpo precisa de movimento. O bariátrico, quando perde peso, ele perde massa muscular também. Ele perde gordura, mas ele perde massa muscular também. E dependendo da idade do paciente, essa massa muscular ela fica mais comprometida, né? Aí você entra na sarcopenia, que é a perda de massa muscular da idade. Associado com o fator bariátrico, às vezes ele tem muita perda de massa muscular. Então, o grupo de suporte surgiu com essa intenção, de a gente conseguir dar essa excelência no atendimento. Ser um atendimento completo, por isso a jornada bariátrica completa. Ele vai estar sendo subsidiado em todas as áreas que ele precisa. Agora, Lenir, você como psicóloga clínica, por que é necessário passar por um psicólogo, não é, para realizar a cirurgia bariátrica? Então... Fala mais pertinho, Lenir, no microfone, por favor. Então, ninguém tem sobrepeso porque gosta. De forma alguma. Nós temos em estudos que não é só a hereditariedade que traz, também são as nossas escolhas e um histórico emocional familiar. Então, de acordo com o nosso histórico que nós trazemos, nós carregamos também as emoções frustradas, aquelas malas... reprimidas também. Exatamente. E isso, a gente se acomoda. Nem sempre a gente consegue superar. O alimento é uma forma de prazer. Então, a gente não pode olhar também só compensação de prazer. Existe também medos no mesmo lugar. Existe também, eu preciso ser aceita. Alguém precisa gostar de mim. Se eu não gosto, como é que alguém gosta de mim? Tem que começar pela gente, né? Exatamente. Muitos já vêm em terapias, outros não. Nós não faremos a terapia, mas nós faremos dar um apoio para a pessoa enxergar exatamente aonde tem essas lacunas. Seria um direcionamento e um acolhimento nesse momento também. Exatamente. Porque é uma decisão muito importante quando a pessoa decide passar por uma cirurgia bariátrica. É uma cirurgia considerada de grande porte, né, Lenir? Sim. Mexe com tudo, principalmente com o emocional da pessoa. Fábio, mexe tanto, pra você ter uma ideia. Um paciente que vem com aquela obesidade, ele tem um tipo de comportamento social. Você não tem ideia a quantidade de comportamentos que eles têm, de medos de não serem aceitos. E também se reprimem por medo de você fazer um julgamento. E quando eles conseguem superar na bariátrica, isso tudo acaba. E novos padrões comportamentais têm que ser trabalhados, porque é muito novo muitas vezes para eles, né? Posso dar um exemplinho? Claro, fique à vontade.
paciente, quando ele vem com a obesidade, ele vem com estilo de roupa, um estilo de sapato, um estilo de tudo. Conforme ele vai emagrecendo... Vai evoluindo nesse trajeto todo? Isso, depois da bariátrica. Sim. Aí ele vai melhorando. Um dia eu ouvi assim... doutora, sabe que eu me peguei fazendo o laço num tênis meu? Sabe quanto tempo eu não consegui usar um tênis? É uma coisa que a gente não para pensar, né? Eles usam uma sapatilha, um sapato confortável que eles fácil de calçar, para não precisar eles abaixar. Não têm como abaixar. Isso é um exemplinho de tudo que eu ouço. É um detalhe, né? É aí que a psicologia entra, porque também é uma adaptação. Pensa bem. Há quantos anos com o mesmo padrão de pensamento e de peso, de obesidade também, né? O jeito de olhar um prato, olhar um alimento, o jeito de você não comer escondido. O relacionamento que você estabelece com a comida. Com a comida. Mas com você também. Porque se eu tenho um sobrepeso, eu olho para você assim. Eu já me imagino como você me olha, porque eu já tenho um preconceito comigo. Então, o preconceito da obesidade começa com o próprio obeso, muitas vezes. Porque ele já coloca na cabeça um monte de barreiras que os outros podem estar com aquele pré-julgamento. Olha, a maioria começa dentro de casa quando é pequeno. Puxa vida. Sabe o que acontece? As redes sociais hoje, né? O padrão de beleza exigido Sim. hoje é muito, muito crítico, né? As pessoas acham que tem que ser... Chega até ser dolorido esse padrão, né? Então, assim, e uma coisa que é muito legal na bariátrica, eu já tenho 23 anos nessa, assim, é a autoestima que a gente consegue trazer de volta para o paciente. Quando ele volta, então isso que a Leni está falando, é autoestima. O cara, quando consegue ver, ele não conseguia emagrecer 10 quilos num ano e ele consegue emagrecer isso, às vezes, no primeiro mês. Então, assim, as roupas que vêm, que ele consegue vestir, a questão de amarrar o sapato, então, questões de higiene pessoal, são situações múltiplas que a gente vivencia e isso é muito cativador. Eu adoro o que eu faço porque, assim, é muito legal. A gratidão que eles têm e a amizade que você acaba criando com eles, porque são pacientes crônicos, né? A gente fala que a cirurgia bariátrica é como um diabético, é como um hipertenso, são pacientes crônicos, são pacientes que você nunca vai dar alta para o paciente, você sempre vai estar cuidando dele, Por isso que tem o nosso curso, o nosso Exatamente. Volta pra mim, desculpa te interromper, doutor, mas chegou pra mim o chat do Instagram, o Lene Moraes, doutor Alcides, o melhor médico, super recomendo. Que delícia, falando de reconhecimento, veio a calhar bem isso que você tava falando. A Lene é um exemplo, a Lene Tá é uma que operou e ela é super determinada, super aplicada, sabe? Comprometida, exatamente. O paciente comprometido, ele vai conseguir resultado, a gente quer trazer e quer conseguir fidelizar. É compromisso do paciente em seguir as orientações. É compromisso das duas partes. Tanto com vocês como profissionais, que vão estabelecer metas, objetivos, junto com a necessidade individualizada de cada paciente, mas aquele comprometimento do paciente, voltando àquilo que a Lenir falou, conseguir amarrar o tênis. Uou! Vibra, comemora, porque é uma conquista. Quanto tempo você não fazia isso? Nossa. E se a sociedade não comemora, o problema é da sociedade. Você tem que comemorar os seus pequenos, não é? Acertos, sucessos, avanços, são pequenos, enfim. Grandes, não pequenos e grandes. Momento, Agora, falando com a Renata, nutricionista, quais são as intervenções que a nutrição pode realizar, não é? Frente a esse pós-procedimento da cirurgia bariátrica? Então, as intervenções da nutrição, na verdade, elas começam lá no pré-bariátrico, né, onde você já começa a conquistar o paciente de uma nova vida que ele vai ter, a dieta pré-cirúrgica que eu estabeleço junto com o Dr. Alcides, para já ter um auxílio no próprio momento da cirurgia, na perda de peso, que é muito importante, principalmente para o super obeso, né? Muitas vezes o Dr. Alcides me encaminha a paciente, olha, Renata, eu preciso
antes da perda de peso. Pré-operatório. São pacientes superobesos, são pacientes que têm o IMC acima de 50, né? Só Sim. O índice de massa corpórea, o IMC. Acima de Sim, 50, de e às massa. vezes são pacientes que, para você conseguir colocá-los na mesa de cirurgia, você precisa que o paciente perca 10% do peso. Então, vamos pensar num paciente de 180 quilos, 190 quilos, a gente está falando em 18, 19 quilos de perda de peso pré-operatória. Então, existem estratégias de atendimento para que você tenha um sucesso na cirurgia, e isso a gente precisa do time. Né? Por isso que eu falei, e essa é uma das ideias também. Então, a gente precisa, antes de operar, que ele já faça uma perda de peso para que consiga fígados muito grandes, né? Às vezes você impossibilita de fazer a cirurgia. Então, é muito complexo o assunto. Por isso, a necessidade de ter a equipe multidisciplinar envolvida para ter essa excelência. Um ponto que eu acho importante a gente salientar, quem está pensando em fazer a cirurgia bariátrica ou já fez, mas quem está pensando em fazer, chegou, marcou a consulta com o Dr. Alcides. Nessa consulta que você vai direcionar o que precisa ser feito pré-bariátrica. Exatamente. E depois a pessoa pode fazer parte desse grupo que é o GSB, que é o grupo de suporte bariátrico, Exatamente. que vai acontecer no pós-cirúrgico. Pós-operatório, isso. Esse grupo é direcionado para pós-operados, para pacientes que já são operados. Mas você tem os profissionais na clínica que já vão adiantar esse procedimento, esse processo todo. Eles também trabalham no pré-operatório. O pré-operatório antes o pré-operatório consiste numa avaliação com cardiologista, com pneumologista, é feita uma endoscopia, um ultrassom, exames laboratoriais, consulta com a nutricionista e psicóloga, tudo isso é feito antes, né? A Julinha Moreira. Quem é a Julinha Moreira? Quem será? Quem será? É a filhota? Filhota de Dona Renata, nutricionista, falando que está acompanhando pelo Instagram. A melhor falando. Mas é claro que a Mames é a melhor, né, Julinha? Ai, se não falasse isso da Mames. Ai. Que delícia, né? Agora, essa questão da nutrição, ela é muito importante no cirúrgico e vai continuar no pós-cirúrgico também, né, Renata? É que eu abordei um pouquinho o pré, porque Isso. eu achei super importante. Então, a nutrição, ela atua desde o pré-operatório. No pós-operatório, eu vou fazer o acompanhamento do paciente desde a dieta líquida, toda a evolução dessa dieta. E nesse caminhar, né, todo da evolução da dieta, precisa de uma paciência muito grande, porque, na verdade, quando você evolui para uma dieta líquida, não é uma dieta cotidiana. Sim. Né? Então, eu procuro vê-lo semanal para que eu possa estar próximo, para que eu possa estar realmente dando todo esse apoio até que a gente consiga chegar na dieta normal do dia a dia. Mas é o que a gente sempre fala, a intervenção vai desde esse momento, criar nova visão do alimento, como eu já falei. Os pacientes, né, cada um vai ter as escolhas dos alimentos e não mais os alimentos vão escolhê-los, porque ficar realmente, como a Lenir falou, né, para que você possa ter essa conexão com a nutrição da melhor maneira possível, você tem que ter conhecimento do que você está escolhendo para colocar no seu prato. E isso cabe ao profissional estar orientando, para que ele não seja mais engrupido pelos alimentos, e sim olhar para eles e falar: hoje eu sei porcionar o meu prato, eu sei fazer as escolhas dos grupos alimentares, porque isso tudo a gente chama de reeducação alimentar. Não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica apenas e, pelo fator do estômago ter uma redução, você comia, por exemplo, tomava o café com leite, 3 pães com margarina ou com manteiga. E com a cirurgia você vai tomar meia xícara e continuar na mesma toada, apenas diminuindo a quantidade. Isso não é uma reeducação, isso não é um conhecimento nutricional. Então, a nutrição faz toda a intervenção nesse sentido. Auxiliá-los na escolha, no conhecimento dos alimentos, para que aí sim possa ter uma mudança de qualidade de vida. Né? É o que eu falo para eles, vocês vêm buscar o sucesso, a saúde e tem que encontrar. O conhecimento, né, é uma arma poderosíssima para qualquer área da nossa vida, viu, gente? Exato. Mas nessa questão que a gente está falando da nutrição, é mais poderosa ainda. Porque você vai mandar na comida, não a comida vai tomar conta de você. Daí você não vai mais. cria o respeito por você.
Exatamente. E tá tudo intrinsecamente ligado, né? O conhecimento nutricional com o emocional para lidar com a comida. Esse é o grande desafio, porque a gente não pode esquecer que é uma cirurgia restritiva. Sim! Seja qualquer técnica que a gente esteja falando, bypass ou gastrectomia vertical, são cirurgias restritivas. Você diminui o tamanho do estômago. Então a pessoa vai passar a comer menos. E aí está o grande desafio de passar a comer coisas com qualidade. Exatamente. Quantidade não tem mais, então tem que ter qualidade. A gente sabe que vai ter que suplementar as vitaminas, Sim. tudo com orientação Sim. médica, mas ela pode sim dar um suporte, um aporte melhor, não é? Dessas vitaminas, minerais, certeza. enfim, com a melhora da vitaminas são um suporte. Suporte, mas ela a pode... alimentação em primeiro lugar. E mudar tudo isso também, né, Renata? E o que eu fidelizo muito com eles, tem que ter perda de peso com promoção de saúde. Porque se tiver só a perda de peso, é como o Alcides falou, vem a sarcopenia, vem o cansaço, vem a não prática do esporte. A depressão. Né? Adequada, a depressão. É. Então, tudo isso engloba, né, o conhecimento e ali no dia a dia o ensinar para eles o que significa a perda de peso com promoção de saúde. Agora eu vou além. Quando a gente fala de conhecimento, a maioria, a grande maioria, não é, das pessoas que têm problema com IMC, que são considerados obesos, que têm indicação para cirurgia bariátrica, não conseguem, não é que não querem, muitas vezes não conseguem fazer a atividade física necessária por conta do sobrepeso. A articulação vai ficar sobrecarregada. Então, quer dizer, tem que ter um trabalho todo em conjunto. Aí que entra o Thiago, que é preparador físico. E você tem que ter aquele ajuste fino com cada paciente, porque muitas vezes eles já estão extremamente fragilizados na sua área, que é essa área da educação física, né, Thiago? Neste caso, pega um pouco da área da Lenir, que é a parte da psicologia, Sim. da questão da exposição do cliente, né? Do indivíduo que vai praticar atividade física. Só que esse é um ponto muito interessante. A mesma intensidade com qual eu coloco uma atividade não é igual para ninguém. E não pode ser. Às vezes, uma pessoa com IMC alto, eu não preciso colocar ela dentro de uma sala de musculação, eu preciso fazer ela caminhar 5 minutos. Aquele peso que ela possui hoje vai ser a sobrecarga dela que ela vai utilizar naquele momento, porque ela não está acostumada a fazer isso. E ela precisa se mexer. O que a Renata apontou aqui de controlar a alimentação, que o Alcides falou da cirurgia, é tudo muito importante. O que acontece? A partir do momento que ele tem uma adequação da atividade física, ele também começa a mexer na nutrição dele. Alguns fatores que acontecem no nosso cérebro. Tudo é controlado por lá, por cascatas de reação químicas através de hormônio. A gente tem o hipotálamo no nosso cérebro. Ele controla tudo quanto é reação do nosso corpo. E, inclusive, a questão de alimentação. E o que a gente vai mais atrás hoje é prazer. Tudo em base do prazer. Tudo em excesso, atividade física, alimentação, uma vestimenta, tudo traz isso. E é exatamente por isso que a nossa sociedade está sobrecarregada. E nessa parte do hipotálamo, a gente tem algumas consequências que a gente tenta usar a atividade física para tentar modificar, ajudar a Renata a controlar a alimentação dos nossos clientes. E junto com isso, fortalecer a musculatura e fazer com que ele ganhe mais volume muscular, aumentando o gasto energético, aumentando o ganho de massa muscular, perdendo mais peso. Uma coisa muito interessante hoje, a gente fala muito de obesidade, certo? A pessoa está ganhando peso. Mas ninguém coloca que hoje a gente não tem só a sarcopenia, mas também a osteopenia, perca de massa óssea. O nosso músculo está inserido dentro no nosso osso e isso causa tração, gerando uma densidade óssea maior. Se você não faz isso, a densidade óssea diminui. Mais cedo você vai ter problemas ósseos. E já vem acontecendo. Na primeira live, a gente teve uma pergunta assim, né? Bem assim. Fiz bariátrica, tenho osteoporose, posso treinar?
Isso que o Thiago está falando, Fabiana, é importantíssimo, né? Porque o exercício, os mediadores químicos, são as endorfinas, catecolaminas, são mediadores químicos que o exercício promove e isso são mediadores de prazer. Então, vai atuar, o cara vai conseguir melhorar a parte emocional dele, entendeu? Então, assim, todo início de atividade física passa por aquela fase dolorosa, por aquela fase de não preparo, de nunca ter feito nada, que é um condicionamento físico. Sim. Então, é o que eu falei. Como o grupo é um grupo heterogêneo, a gente não vai ter uma linha de produção de exercício que vai ser feita. Ele vai ter que individualizar e esse é o grande desafio. A gente está trazendo para o grupo de suporte bariátrico uma balança de bioimpedanciometria que é justamente para ver isso. De cada perfil de massa magra, perfil de massa gorda e perfil ósseo. Que então, assim já direciona também o Thiago para fazer o treino, né? A gente já vai ter um scanner do físico daquela pessoa. De quanto que ele tem e aonde que ele pode agir de uma forma mais incisiva, mais assertiva. E mais personalizado também. Né? Então, essa caso, é a questão. Não tem muito, porque como vai ser um grupo heterogêneo, esse é o grande desafio. É de individualizar e a gente conseguir fazer. O que a gente precisa fazer? É o que ele falou, não precisa fazer uma academia, musculação, buscar uma hipertrofia em alguns casos. Esse cara fazendo aeróbico, fazendo 30 minutos de caminhada 3 vezes na semana, que ele nunca fez... São fases que a pessoa vai passar, já vai ser muito bom para ele. É uma construção, né, Thiago, então, disso, na verdade, né? Isso que o Alcides falou da balança é muito interessante, porque cada um tem seu IMC, sua composição corporal. Sim. Às vezes o cliente ele vai atingir com 2 anos a estabilização, Alcides, da perda de peso. Até menos. Um ano e meio já estabiliza. E aí a Renata, com toda a alimentação, trabalho psicológico, aí o cliente vai chegar para nós, mas eu não estou perdendo mais peso. Mas não é o peso em si. A partir do momento hoje você tem 75 quilos. É um peso ideal. Só que como que está a sua composição de massa óssea, massa magra, tudo isso faz uma diferença absurda. A distribuição disso no corpo faz diferença. Exatamente. Né? O seu consumo de... a taxa metabólica basal, que é o que você utiliza para viver, está alta. Então, isso permite você ter uma alimentação mais tranquila, uma vida mais tranquila. E isso é o que a gente vai avaliar. Trazer o indivíduo para a estabilização dele. Agora, vai além da flacidez, porque eu acho que todo bariátrico, né? O paciente que faz a bariátrica, acho que a primeira reclamação... mas eu vou ficar flácida, vai ficar cheio de pelo. O que eu faço? Chega para você com essa reclamação, né, Thiago? Tem, também. Eu acho que não só para mim, né? Para todos. Para todos. Com certeza. Tudo tem seu nível, né? A partir de um certo momento, como a Renata abordou, o pré é importante, a pessoa se mexer, isso tudo vai influenciar com que esse reganho, essa perca de gordura vai fazer com que a pele caia, normal, mas isso também vai retroceder. O quanto vai retroceder a gente não sabe, porém a atividade física vai fazer com que essa pele retroceda com uma melhor forma, a nutrição principalmente, porque ela precisa hidratar, ela precisa estar suplementada para que essa pele retroceda. E o emocional equilibrado ali. É o que a gente sempre fala, né? Assim, é impossível um paciente que vai perder 40 quilos, 50 quilos de perda de peso, que não tenha nenhuma flacidez. Sim. Exato. Porém, seguindo essas orientações que a gente preconiza, o uso de creatina, de uso contínuo, que são aminoácidos, são precursores de célula muscular, para não deixar a perda acontecer. Então, assim, usando todas as ferramentas nutricionais, físicas, de reposições que a gente fala, a gente vai minimizar em muito. E a atividade física vai complementar, vai diminuir essa flacidez, tá certo? Lenir, fica à vontade. O bariátrico, nós temos uma porcentagem muito grande que eles não gostam de fazer atividade física. Sim. Às vezes aonde fazer, né? Também. A maioria não gosta. A maioria não gosta. Porque isso aí é abordado dentro da nossa consulta. Entendeu? Não é porque eles têm a obesidade, porque eles já não gostam. Já está interiorizado isso, né? Estabelece aquele preconceito porque não tem conhecimento. E esse é o desafio. A gente tem que motivar esse cara a falar, não, agora você vai conseguir, você vai mudar esses hábitos. Porque, na verdade, a atividade física é uma fatia muito importante para esse paciente bariátrico. A gente, neste caso, a gente vai tentar uma reprogramação do cérebro dessa pessoa. Porque isso tem que gerar prazer para ela. A gente vive no prazer, então a gente tem que gerar prazer. E para ela ver o resultado, né? Exato. Acho que conforme vai vendo o resultado, vai se motivando ainda mais, né? É onde a gente dispara a dopamina no cérebro dele, que é o hormônio do prazer.
Uma das que é coisas, onde ele uma das encontra coisas alimentação. interessantes que a gente... Aí ele vai ficar viciado na dopamina, como eu. Eu fico um tempo sem fazer, o que acontece? Que a pessoa fica de mau humor. Você sabe o que Né? a gente vai Pode. também utilizar? Uma ferramenta que a gente vai utilizar para conquistar o nosso cliente, que é tentar motivá-lo. E como que a gente vai motivar? Às vezes indicando um filme para ele assistir. Às Olha, vezes que dica indicando boa. um livro. Existe um livro que chama-se O Poder do Hábito. É fantástico. Para quem não leu, já fica uma dica aí já. Ótimo. Então, assim, a gente vai ter vários conteúdos, filmes, livros, algumas séries, algumas coisas que, ó, vamos estimular, você assiste isso aí. Então, isso que a gente tem... Esse é o desafio. A gente... Quem é obeso não tem um comportamento alimentar adequado, por isso se tornou obeso, não gosta de fazer atividade física, por isso se tornou obeso, é depressivo e tudo mais, nós vamos ter que mudar, reprogramar essa pessoa. A Então, pessoa essa tem que estar disposta a essa mudança. Exatamente. Porque junto com a cirurgia bariátrica, todas as áreas da vida do paciente vão ser modificadas de alguma forma. Sozinho, é o que eu falo, é muito mais difícil da pessoa conseguir. Né? Em atendimento coletivo, a chance de a gente conseguir esse resultado é muito maior. Por isso, esse é o objetivo Exatamente. do GSB. Essa foi a dor, essa foi o que eu sentia com os pacientes. Ao longo desses 23 anos, 23 né? anos. E eu falei, não, nós precisamos fazer mais por eles, nós precisamos atender melhor, o que eu posso fazer para fazer melhor? E aí surgiu esse desafio, estamos montando, a gente está ansioso por isso, a gente está motivado por isso. Eu acho que foi uma coisa nas nossas carreiras que também nos motivou, fez a gente sair daquela zona de conforto. Vamos fazer, né? Então, novo desafio, É um novo né? desafio, mas assim, é pro bem. Para pessoas que não trabalham com saúde, o Tiago, não diretamente como ele está se envolvendo agora, o Renato que ajuda a gente no marketing. Obrigada, Renato, que está aqui registrando todos os momentos. Vai dividir depois nas redes sociais da O Renato clínica, me viu? falou uma coisa muito interessante, que ele falou, Castilho, eu comecei a trabalhar, eu já trabalhei com empresas, com publicidade, com marketing, vários segmentos, mas nada está me trazendo brilho nos olhos com isso que a gente está fazendo. Por Que quê? você aprende, né? Não é Porque- bom? Eu sou apaixonada também nessa área da Porque saúde. ele consegue ver que ele vai transformar a vida das pessoas. Então Exato. A gente serve de instrumento, você né? serve de instrumento. E quando essa sensação vem dos dois lados, né, é muito gratificante. É verdade. Então, a gente ajudar as pessoas e saber que a gente está fazendo a diferença na vida delas, né? Então, isso é muito legal. É Então, verdade. a gente fala, é uma troca e isso precisa ter essa cumplicidade, esse compromisso que a gente fala. A gente vai dar esse acolhimento, né? O grupo GSB, ele é formado com as mãozinhas todas unidas por conta disso, porque a gente precisa acolher ele em todos os seus Os lados. né? sentidos. Ó, Marcos Freitas, queridíssimo, beijo, saudade de você, Marcos, aqui junto com a gente pelo Facebook. Parabéns, Fabiana, pela programação. Eu que agradeço vocês estarem com a gente e os nossos convidados de terem aceito vir aqui com a gente também. A Silvana Garri, desejando boa tarde a todos. Temos aqui também o José Marcos, não é? Falando, não é? O Marcos Freitas mesmo, ele estava no YouTube e foi pro Facebook, mandando um abraço para você, viu, doutor Alcides? Grande Marcão. Grande Marcão. A Kátia Marques Lira, dona Kátia Lira, saudade de você. Excelente tarde a você, Fabiana, e seus convidados. Obrigada pelo carinho, por vocês estarem aqui junto com a gente. E se tiverem dúvidas, o nosso chat está aberto, tá? Tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Agora, Lenir, existe alguma ligação das emoções com o reganho de peso? Porque a gente sabe que muitas pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica, depois de um certo tempo, começam a engordar novamente. Fizeram, né, levaram a sério por um período e depois, eu não sei, relaxa. Tem gente que fala, relaxou e ganhou peso de novo. Até que ponto é relaxo? Até que ponto essas emoções comandam esse reganho de peso? Tem ligação? Eu sempre peço para os pacientes, depois eles, se não estão fazendo, eles procurarem uma terapia. Por quê? Porque tem um foco desencadeador de tudo isso. Tá. Se ele não conseguir esse foco, ele vai fazer... Primeiro que ele não vai ter comprometimento, porque se ele não emocionalmente está comprometido com ele não vai estar comprometido. Ele quer fazer a bariátrica. Ele quer um botão instantâneo. Ele quer que o Alcides seja a fadinha dele. Plim, plim. Você emagreceu, você vai estar feliz, sua vida vai ser perfeita. E não é assim que acontece. Então, daí a realidade não é essa. Aí onde que ele cai? Ele cai numa realidade que ele vê que ele só murchou
E a vida continua do mesmo jeito. Murchou, ficou flácido, não tá gostando do que tá vendo no espelho. Ué, vamos jogar real, não é verdade? É isso. Murchou, ficou flácido ou flácida. A gente tá falando do geral aqui, homens e mulheres que Exatamente. passam por esse processo cirúrgico, que é uma cirurgia de grande porte, que é uma mudança na vida da pessoa, que é uma mudança de perspectiva social, porque você não vai poder ir pra qualquer lugar e comer tudo que você comia. Falou. Não é? Eu já tive, infelizmente, não é? Pessoas, amigos, que fizeram a bariátrica e tiveram reganho de peso, por quê? Ia num rodízio, não é? Num churrasco, de comida, de pizza, do que seja, comia o suficiente, ia pro banheiro vomitar pra voltar a comer. Exatamente. Então, quer dizer, cadê o emocional Isso é controlado uma dessa compulsão, pessoa? isso é um É descontrole, compulsão. né? Então, eu tô Não, falando não. isso por quê? Porque, gente, é sério. E acontece. Com muito mais frequência, né, Lenir? A Isso Lenir aí tá é aqui pra normal. poder falar pra gente Isso essa é questão tranquilo. psicológica, né? Por isso que vem. Depois de tempo aparece no consultório. Eu tô com medo porque eu tô percebendo que eu tô com reganho. Mas então, eu pedi para você fazer. Você fez terapia? Não. Fez. O foco tem de ser sanado. Senão ele volta, porque a vida continua. Exatamente. Entendeu? E todos, a maioria hoje, psicotrópico, a psicofarmacologia está muito alta, né? Todo mundo está. E você sabe que isso também é um empurrãozinho para você criar também um pouco mais de volume. Remédios inadequados. Tome Exatamente. cuidado com isso, viu, gente? Ah, e não minta pro cirurgião bariátrico sobre os Isso. medicamentos. Por favor, pelo menos. Não é? Não omita. A gente tá rindo, mas é de nervoso, viu? Porque, gente, é muito sério. Porque tem fármacos, como a doutora Lenir acabou de falar, que eles são potentes, fortes, mudam as suas ondas cerebrais. Eu não sou especialista para falar, eu tô só falando as coisas que eu leio, que eu pesquiso para poder vir aqui, não é? E não cair de paraquedas no meio de tanto profissional bom, entendeu? Para poder direcionar a entrevista da melhor forma possível. Mas essa confiança que tem que ser estabelecida entre o paciente e qualquer profissional que tá aqui nessa mesa, seja psicóloga, seja nutricionista, seja preparador, seja o cirurgião bariátrico, se você não jogar com a realidade, com a verdade, aí o resultado pode sim ficar muito comprometido, né, doutor? É o que falou, não existe varinha mágica, né? O paciente no pré-operatório tem que ser muito avisado de tudo que ele vai passar, desse comprometimento, e avaliar caso a caso. Tem muitos pacientes que às vezes chegam para a cirurgia, nos procurando para orientação, e não tem IMC para cirurgia. Às vezes tem IMC de obesidade leve. A obesidade leve não é, classicamente, ela não é Aí cirúrgico. o que ela precisa? O que essa pessoa Ela precisa de um tratamento clínico. Aqui, aí ó. é só a equipe multidisciplinar. Aqui, ó, esses três aqui. Exatamente, né? nós temos isso Mudar pra- o pensamento, mudar o relacionamento com a comida e pôr o corpinho para mexer. Exatamente. Eu acho que o que tem que ficar claro é que a cirurgia é um instrumento, né, para a mudança de comportamento. Ela não é o auge, né? Porque, como a Leni falou, as pessoas não gostam de fazer atividade física, mas querem ter a perda de peso. Então, o que vai acontecer? Vai ter a perda de peso com promoção de doença e não com promoção de Exatamente. saúde. Aí já quero aproveitar, Então, é um Renata. instrumento É um instrumento. Agora, que as quais pessoas têm que são os principais nutrientes que podem auxiliar essa pessoa a ter uma vida saudável, né? Esse paciente bariátrico depois da cirurgia? Então, a alimentação, como eu já falei, ela estando equilibrada, tendo conhecimento dos grupos alimentares, né, o paciente sabendo montar a sua refeição, todas, desde café da manhã até o lanchinho da noite, já nos ajuda muito. Agora, o que a gente precisa por tempo indeterminado é a suplementação alimentar, tá? Que ela é de fundamental importância para pele, unha, cabelo, para a parte de dentes, que é uma reclamação assim Constante. Né? Para não ser aquele bariátrico esquecido, não ser aquele bariátrico que vive com anemia, né? Então, a suplementação das vitaminas e minerais vem abraçar até mesmo a depressão, né? O start para fazer atividade física. Então, muitas vezes a pessoa tem a vontade de fazer atividade física, mas ela fala, vou deixar para amanhã. E por que, né, fica postergando dessa maneira? Porque ela não está equilibrada com as vitaminas e minerais também na forma da suplementação.
tá? Então, isso se faz muito importante. E, principalmente, o ferro, as vitaminas do complexo B, as vitaminas C, que é um antioxidante, o zinco, que auxilia bastante. Leva para depressão, viu? Falta disso. Sim. Vocês perceberam o que a doutora Leni falou? A falta dessas vitaminas, desses nutrientes que a Renata, que é a nutricionista, está falando pra gente, leva à depressão. A depressão, sim, com certeza. Fala um pouquinho sobre a ingesta proteica. A importância da ingesta proteica. As vitaminas e minerais, né, que são os micronutrientes que nós chamamos, desafio, a grande dificuldade. nos leva a toda essa, ou o ânimo ou o desânimo. Sim. E o que eles perguntam muito, até quando eu vou ter que tomar essas vitaminas e minerais? Então, é o que eu falo, cada indivíduo é um indivíduo, então tem que ser analisado de forma particular. Né? Não adianta eu falar até o primeiro ano da cirurgia ou até o segundo. Não. Porque na internet tem muita receita de bolo. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente. Tem aquele paciente que já tem uma anemia ferropriva, que com a bariátrica ocorre a deficiência, né, da questão absortiva dos nutrientes. Então, se a gente não ficar, né, bastante próximos a eles, vai ocorrer. E uma coisa que o Alcides a gente sempre fala é da solicitação dos exames, né, hematológicos, para que a gente os periódicos hematológicos principalmente, para que a gente possa realmente detectar onde está essa deficiência. Sim. Tá? Então, das vitaminas e minerais. E os macronutrientes, todos são importantes, lógico, mas o que é o mais essencial, é o mais falado, mais abordado é a proteína, que vai cuidar da função muscular, que vai cuidar da imunidade, que vai dar o start para eu encaminhar para o Tiago, e por aí a gente vai caminhando. Né? Então, a proteína é a bonitinha, né? Que eu brinco, que é a que mais se destaca nos macronutrientes. E depois, claro, que a gente tem o carboidrato, que muitas vezes a gente fala tanto, né, da creatina. Sim. Mas a gente não pode esquecer que se eu não tiver um carboidrato, a creatina não vai ser absorvida de maneira adequada. Tá? Então, aí, eis um jogo de cintura que a gente tem que ter, tem que estar próximo a esse paciente para saber como ele está consumindo essa creatina. E outra questão que eu queria abordar com o Tiago, fazendo um link, na verdade, todos os profissionais estão interligados, vocês estão percebendo isso? Que uma questão esbarra na outra, não é? A questão psicológica que esbarra na nutrição, que esbarra no exercício físico e que chega no conhecimento do cirurgião que precisa maestrar, ser o maestro de tudo isso, não é? Como o exercício pode auxiliar no controle alimentar do paciente pós-bariátrica, Tiago? Existe essa relação? Existe. É como a gente está falando desde o começo. A Lenir falou da parte psicológica. É como a gente falou do hipotálamo. Ele é nosso computador. Então, ele está acostumado, o obeso ele está acostumado a ganhar prazer através da alimentação, da compulsão de alimentar. A partir do momento que o Dr. Alcides ele faz a redução, ele já perde uma parte de enzimas que passa a resposta para o cérebro de saciedade. Então, fora a parte estrutural, nós já temos essa parte saindo. Está ótimo. Só que agora a gente precisa envolver novos hábitos, que já começa lá na adequação alimentar. E depois disso a gente vai entrar com a parte de atividade física, porque ele precisa encontrar prazer na atividade física. Quando a gente faz o indivíduo gostar de atividade física, todo mundo que treina, que gosta de treinar, já sentiu aquele relaxamento, fala, nossa, eu tô com preguiça aqui no treino. Mentira! Isso é a serotonina batendo no seu cérebro. Falando, cheguei, pode ficar relaxado, pode ficar tranquilo. E isso uma hora vai acontecer. Só que no obeso não acontece porque ele não treina. Ele come. Ou seja, mudança de hábito. Mudança de hábito. Lembrei de um paciente meu aqui, eu conversei com você e falei, o Manfré. O Manfré foi um exemplo, ele operou já tem acho que 8 anos, 10 anos. E ele era um obeso que não fazia nada de atividade física e ele começou... Totalmente sedentário. Totalmente sedentário, ele começou a gostar de academia, gostar de musculação. Depois de um certo tempo ele foi para hipertrofia, que ele começou a desenvolver, tinha condições para isso e começou a desenvolver músculo. Hoje você vê a foto de antes e depois dele, você não fala que aquele cara... Que é a mesma pessoa. Que aquele cara foi obeso um dia, você não fala. E foi muito legal que foram desafios que ele foi compartilhando comigo. Quando ele correu a primeira prova de 5 quilômetros dele, ele veio trazer a medalha para mim.
depois quando ele correu a prova de 10, depois quando ele correu a prova de 15, e agora ele já fez uma meia maratona de 21 quilômetros. E ele já veio falando para mim, Castilho, eu tô me preparando para fazer a maratona. Eu De vou correr 42. 42. Então, assim, o que falar, né, de um cara assim, né? Um exemplo que a gente tem de mudança de vida. Eu aplaudo. Virou a chavinha, né? É o que eu falo, verdade. tem que virar a chavinha. A gente tá aqui para ajudar nessa virada de chave. Ah, mas acontecer com ele vai acontecer comigo. Vai acontecer com você se você se dispuser. Exatamente. Tem que ter disposição para isso também, né, Lenir? A mudança, ela é incômoda. O nosso cérebro, ele gosta de conforto e tranquilidade, né? Ele gosta de ficar lá naquela apatia. Mas quando a gente injeta alguma injeção diferente ali, alguma atividade física, vai ser desconfortável no começo, mas isso precisa ser persistido, é isso? A gente precisa persistir, é isso? Esse comprometimento com você é que vai te auxiliar, te dar a propulsão para você conseguir falar, nossa, qual é a prioridade da minha vida? Eu estou morrendo e não estou entendendo, entendeu? Sim. E quando você começa a se dar a prioridade, aí que você vai procurar um médico, aí que você vai procurar um psicólogo, daí o negócio vai... A nutricionista, quando você não tem comprometimento com você e nem se coloca como prioridade, ela vai e volta, faz um monte de dieta e não consegue. Vai fazendo um monte de dieta e não consegue. Até o dia que vai chegar um ponto que ela fala, eu tenho de mudar. Ela tendo a informação da bariátrica, ela vai, só que ela precisa ter esse suporte todo. Infelizmente, a cirurgia demora de 50 minutos a 1 hora, mais ou menos. 50 minutos, 1h15 no máximo, em média. A nossa equipe tem de ser pro resto da vida. Bem falado. Não é? Porque a vida continua, como a própria doutora Lenir falou anteriormente. E a gente vai continuar com os nossos dias, Com né? Com problemas, altos e tá. baixos. A gente acorda feliz, depois tem uma notícia não tão boa e depois volta a ficar bem. E a vida é assim. Não é verdade? E não descontar quando você tá triste na comida, que é isso que acontece, né, Renata? Exato. E nem você. E nem em você, com uma autopunição muitas vezes, Porque, né? na verdade, é uma autopunição você comer. Você sabe que você vai não... engordar. Isso, e você não e você consegue. está se automutilando. Mas vamos pegar aí nesse ponto, a gente fala muito do bariátrico, né? A gente até comentou na hora que a gente foi montar esse grupo, juntou os 4 profissionais, falou, nossa, gente, vai ter pessoal não operado procurando a gente. Até o doutor Com certeza! falou. Com certeza! E porque isso que foi comentado agora acontece com todo mundo e é normal. E isso é um apoio pro bariátrico. Para Para ele quem não quer operar. até... Exato. E tem aquele gatilho, obeso que não tem indicação bariátrica, mas que vai ter indicação pro Vamos ter time que montar o multidisciplinar. grupo, vamos ter que ampliar o grupo, não vai ter jeito. Vocês já perceberam quando a gente trabalha em grupo, as ideias vão acontecendo? É esse o intuito. Vai trabalhar em grupo, o grupo de suporte bariátrico, pra você ver que você não está sozinha, que você não está sozinho, que todo mundo tem problema, que todo mundo sofre o seu desafio. E sabe que outra coisa? O Thiago me desminta se eu tô falando mentira, tá? Quando você vai pra academia, muitos obesos ficam com vergonha de ir pra academia, porque eles acham que estão olhando pra eles. Gente, tá todo mundo sofrendo igual vocês. Vocês acham que a gente vai ter tempo de ficar olhando se vocês estão acima do peso ou não? Morrendo lá pra fazer as 550 séries que os professores dão pra gente? Porque eu tenho uma saudade enorme quando eu fazia 3 de 8, 3 de 10. Agora não, é 3 de 7, segura 7, 3 de 5, segura... E assim, aí eu brinco com o meu professor e falo assim, gente, mas agora a gente tá tratando Alzheimer também, né? Prevenção de Alzheimer junto com o treino, porque você tem que ficar contando, segurando... Então, quer dizer, enquanto você tá lá, você acha que alguém tá olhando pra você? O Thiago fala assim, você tem que Esquece fazer isso. fisioterapia ou treinar. O preconceito tá dentro da gente, né? Às vezes a gente, eu não vou porque tá todo mundo me olhando. Para com isso, tá todo mundo na mesma vibe, sofrendo igual, cada um com seu objetivo. Eu vou pegar a fala da Lenir agora. E daí? Se todo mundo tá olhando. E daí? Exatamente. Se preocupe com você. O outro, Vai lá ele e tem a faça o vida seu dele. melhor hoje. Exato. E outro dia, um dia de cada vez, né, Thiago? Exato. E se a gente não começar, como é que vai conseguir o resultado? Perfeito. Não é? É exatamente por isso, É se gente. dar uma chance, né? E a partir do momento que você vê que você se deu uma chance e você começar a se beneficiar,
você fala, meu Deus, por que eu não comecei antes? Exatamente Né? isso. Então, é começar, né? Como um carro, você engata a primeira, quando você vê, você já está, né, indo e super bem. É a mesma coisa, a partir do momento que você se deu uma chance e começar a ver em você os benefícios, tem muitos pacientes que me falam isso, nossa, por que eu não fiz antes? Uhum. Né? Eu tinha tanto receio e devia ter começado antes. E uma coisa que a Aline falou, achei bem interessante. Se coloque como prioridade. Se coloque em primeiro lugar. Seja egoísta nesse ponto. Porque você se colocando em primeiro lugar, você vai ter a motivação que você precisa, você vai ter a disciplina que você precisa, você vai ter vai conquistar o resultado que você quer, porque você se colocou em primeiro lugar. Porque motivado a gente não acorda todo dia. Infelizmente. Fabiana, mas você pode se colocar em primeiro lugar todos os dias da sua vida. Depende de você. A escolha é tua. Exatamente. Essa pergunta que a Renata conversou de você estar arrependido, eu faço para todos os meus pacientes. Quem é meu paciente sabe que é verdade o que eu estou falando. Quando faz 1 ano de controle de acompanhamento pós-operatório, eu falo, e aí, 1 ano de cirurgia, 1 ano de pós-operatório. Você faria de novo? Você está arrependido? O que você me fala? 100%. Eu falo, doutor, se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Olha isso. Exato. Então, assim, porque eu criava um monstro, um desafio, uma coisa absurda. E tem suas dificuldades, tem suas disciplinas, tem, sim, suas As regras, mudanças, né? Mas, poxa, né, falando tudo certinho, acompanhando tudo certinho. Então, assim, então é o que a gente fala. A nossa propaganda são os próprios pacientes que vivenciam. E nessa questão, o grupo vai ter o atendimento coletivo com essa intenção, né? De mostrar... Fala pra gente, como é que vai funcionar? Quem quer participar? Tá acompanhando a gente, não é? Já tem o IMC acima, já tem indicação para fazer cirurgia bariátrica, ou já fez a cirurgia bariátrica, já tá no pós. Então, só ligar lá na Clínica Castilho, né? O telefone tem, ou seguir no Instagram, no meu Instagram também. Certo. Que vai estar compartilhado. Tá aí a Clínica Castilho pra você, Isso. tá? O arroba pra você na tela. A gente lá vai orientar, as meninas vão estar orientando, esses grupos vão ter de 3 em 3 meses, né? E os atendimentos são atendimentos individuais e coletivos. É um individual, que já passa sequencial nos 4, um coletivo. No coletivo vai ser uma dinâmica de grupo. Aí vão ver as dificuldades, a gente vai tentar interagir e motivar o grupo por inteiro. Depois vem novos atendimentos, individual em grupo, individual em grupo. São 6 atendimentos num tempo de 3 meses, são atendimentos quinzenais, e a pessoa conclui o projeto e recebe um diploma de conclusão do projeto. Então, seria uma mentoria em pós-operatório de bariátrica. O que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica preconiza hoje para todos os cirurgiões é que se certifiquem. O que é a certificação? É ISO 9000, é o que tem nas empresas, né? De você conseguir a certificação. E a certificação, o que é? Nada mais é do que... É isso que a gente está montando, é fazer todas as recomendações. O que acontece quando uma pessoa é certificada, um médico é certificado? Não significa que ele opera melhor que outro cirurgião, não. Não é isso. Significa que ele segue regras de recomendações que vão minimizar os erros. Essa é a questão. A função. A função da certificação. Então, é isso que a gente traz, né? É tentar minimizar os erros para que a pessoa consiga, fazendo esse projeto, consiga ter mais informações que ficaram perdidas, né? Tem muitos assuntos que a gente poderia abordar, o platô do emagrecimento, reganho de peso. Reganho de peso é tema para uma live só para ela. Essa é verdade. Mas, assim, o platô, o que seria o platô? É quando chega uma fase do pós-operatório que é meio que estabiliza. E depois do 2º, 3º ano, existe um reganhozinho pequeno que seria uma acomodação do peso. Então, assim, o paciente operado até o 4º ano de pós-operatório, se ele fizer um atendimento bem próximo até o 4º ano, eu digo para você, a chance desse paciente ter um resultado muito bom é de 90%. O que acontece é que os pacientes, às vezes, com menos de 1 ano, às vezes, já começam a meio desaparecer do consultório. E aí não tem segmento, aí não tem orientação, aí não tem volta o que a Lenir falou. Mas Entendeu? você procurou terapia? Não. Então, aí você Né? perde um pouco a rédea O comprometimento. desse comprometimento. Isso, o Então, é isso que a comprometimento. gente fala. Então, é importantíssimo. Porque a pessoa acaba sendo sucumbida pelas atividades do dia a dia. E ela acaba, eu já me dediquei a mim há um certo tempo porque eu fiz a bariátrica. Sim. Aí Mas não agora eu tenho que acompanhou, fazer né? outras coisas. E acaba se Exato. esquecendo, colocando de escanteio. Então, Esquece essa é a que a chave. bariátrica é a ferramenta.
e não um resultado final. É a ferramenta e ela precisa ser movimentada. Exato. Não adianta você dar uma tela e um pincel e falar pinte um quadro bonito. Não, você tem que dar algumas técnicas de como fazer uma pintura bonita. Então, essa é a analogia que a gente tira, né? E o suporte vem para isso, para tentar tirar essas dúvidas. Doutor Alcides, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui junto com a gente. Parabéns pela iniciativa, pela união de profissionais maravilhosos para fazer o GSB, que é o Grupo de Suporte Bariátrico. Vou pedir para o Ramon colocar mais uma vez o @ da clínica. Olha aí. Não é? A da Clínica Castilho. Aí você entra no @ e lá você também vai ser direcionado para poder marcar a sua consulta ou ir conhecer a clínica pessoalmente e conversar sobre o GSB ou sobre outro assunto que você queira. Às vezes você quer fazer só terapia, quer fazer só nutrição, quer conhecer o Thiago para fazer preparação física, enfim. Exato. Né? E nós todos estamos aqui para parabenizar você por 1 ano de programa. Obrigada. IS Rádio Podcast. Obrigada. Parabéns, que Deus te ilumine. Amém. Parabéns, seu programa é sempre muito, muito legal. Você deixou a gente bastante à vontade. Foi Obrigada. um prazer estar aqui com você. E espero que a gente possa ter esclarecido algumas coisas aí para todo mundo. Com certeza. É um prazer Muito obrigado. enorme tê-lo aqui junto com a gente. Excelente semana. Pra nós, que assim seja. Obrigado, beijo na família linda. Tô esperando a Fá aqui, que a esposa do doutor é dentista, é especializada em harmonização facial. Vamos ver se a gente consegue trazê-la, tá? Tiago, prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo trabalho. Espero que tenha gostado de estar aqui junto com a gente nessa tarde. Obrigado, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco do nosso trabalho e do grupo que a gente está formando aqui, que vai ter muitos frutos para colher. Sucesso, com certeza. Renata, querida, prazer em revê-la. Muito obrigada pelo carinho, pelas informações, por estar sempre disponível. E parabéns, não é? Diante a todas as intempéries da vida, você ainda se destacando sempre como profissional exemplar na área da nutrição. Muito obrigada. E eu que agradeço mais uma vez de estar aqui com você. Sempre muito à vontade pela sua capacitação, a maneira que você nos recebe, que isso é fantástico. Acho que a gente chega, apreensivo e tudo sai de uma maneira muito gostosa pela maneira que você conduz. Então, parabéns pelo teu trabalho, que seja assim eternamente. Gratidão. Tá, muito obrigada pelo carinho. Agradeço. Lenir, querida, que bom que a gente se encontrou aqui. Um prazer enorme poder entrevistá-la pela primeira vez. Espero que de muitas outras. Parabéns pela sua trajetória, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Não é? Eu fiquei muito Sucesso. feliz de vir. E faço as palavras da Renata minha. Você deixa a gente muito, muito à vontade. Muito obrigada. Você é uma excelente profissional também. Gratidão, gratidão pelo carinho. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo no coração da nossa audiência linda. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente semana. Juízo, mas não muito. Só um pouquinho pra gente conseguir fazer as coisas, tá? E se coloque em primeiro lugar. Você não vai se arrepender. Tenho certeza disso, tá? Que Deus abençoe a todos nessa semana maravilhosa. Segunda-feira da semana que vem estaremos aqui pra gente somar, dividir, multiplicar mais conhecimento no nosso Além da Saúde podcast. Beijo, gente. Tchau. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast.